Olá, sou Simone Gonçalves. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite pela comissão organizadora para participar do Congresso Vet Science, podendo colaborar em relação a contribuir um pouco em relação ao conhecimento na área de hemoterapia em cães e gatos. Em relação à terapia transfusional, o que o clínico deve saber, nós vamos abordar vários pontos importantes, sendo que hoje a necessidade transfusional ela se ampliou em consequência de várias doenças em que este paciente pode estar acometido, necessitando de transfusão. Então, o número de transfusões elas vem aumentando ao longo dos anos em consequência das enfermidades que estão acometendo os cães e gatos. A minha área de atuação é diretamente com hematologia e hemoterapia. Eu sou formada pela USP, fiz meu doutorado em hemoterapia também na mesma universidade. Fui docente ministrando aulas de clínica médica na Unisa. Sou responsável por coordenar a seção de hematologia clínica do livro de Tratado de Medicina Interna de Pequenos Animais. Coordeno o curso de pós-graduação em hematologia e hemoterapia de cães e gatos pela PAV. E atualmente sou diretora do Hemovet Pet Care. O Hemovet é um centro de hemoterapia e foi um dos pioneiros no processamento na realização de hemocomponentes em cães, aqui em São Paulo. Então, quais os conhecimentos básicos em relação à medicina transfusional que o clínico deve saber para que a sua transfusão seja bem sucedida? Então, nós precisamos ter um conhecimento básico em relação aos grupos sanguíneos de cães e gatos, os critérios para a seleção do doador. Hoje, temos vários bancos de sangue no Brasil todo, em várias capitais, outras cidades, mas muitas vezes na cidade que você está clinicando ou que o seu hospital está instalado, não existe ainda um banco de sangue na sua região que possa proporcionar, fornecer as bolsas de sangue. Então, esses critérios para o doador são importantes, porque no dia a dia pode ser que você precise selecionar esse doador para salvar um outro paciente. Indicações de hemocomponentes. Então, as indicações corretas e o uso correto em relação também ao sangue total, que apesar que hoje em dia está em desuso na maior parte do Brasil, e a monitoração transfusional, que por fim, depois que passamos por todas essas etapas, vamos minimizar os riscos de reações, mas que elas podem ainda ocorrer, e aí com o conhecimento dessas reações, de como elas se apresentam, nós vamos ter aí como tomar algumas atitudes para que esse paciente não agrave aí com esse procedimento. Em relação à hemoterapia, um conhecimento básico que nós precisamos ter é em relação aos grupos sanguíneos de cães. Foi relatado, a literatura sempre relata, ao longo dos anos, o grupo sanguíneo mais relatado é o sistema DEA, denominado em inglês de antígeno eritrocitário canino. Nós temos o DEA1, que é o mais importante em relação à medicina transfusional, que é onde nós temos a maior documentação de reação transfusional hemolítica aguda, então hemólises em decorrência da transfusão. Tá? O DEA1 ele tem uma incidência alta na população canina, de 33% a 60% dos cães pode ser DEA1. Então, como o nome já diz, é antígeno eritrocitário canino. Então, o que seria isso? Como que se determinam os grupos sanguíneos em cães?
Na verdade, são glicoproteínas e glicolipídios na superfície da hemácia. E essas moléculas vão ter algumas características, e essas características são classificadas em grupos. Então, no grupo DEA, nós temos o 7, o 3, o 5, o 4. O mais importante é o 1, porque ele é o mais conhecido, é o único tipo que a gente consegue realizar tipagem no cão, e é onde tem maior risco de hemólise. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, né, em relação ao receptor e ao doador DEA1. Outro grupo sanguíneo que foi descrito desde 2007 é o do tipo Down. Primeiro relato foi na raça dálmata, por isso que chama tipo Down, que é um outro antígeno identificado na superfície das hemácias, diferente do sistema DEA. E recentemente, o CAI1, CAI2, que são outros dois antígenos novos identificados na superfície de hemácias de cães e que ainda estão sendo estudados em relação à sua importância na medicina transfusional. Em relação ao grupo Down, foram documentados outros estudos na identificação desses antígenos em outras raças. Então, 100% do antígeno Down foi identificado, em Down positivo, em Golden, Labrador e Greyhound. Uma porcentagem de Down negativo em Doberman, 42% nesse estudo que está aqui na tela, Dálmata 12% e Shih Tzu 57%. Então, em relação ao antígeno Down, há risco também de ter uma sensibilização desse receptor em uma transfusão. Então, vamos supor que a gente tenha aqui um Shih Tzu Down negativo. E ele recebe um sangue de um doador DEA positivo. Então, esse cachorro, esse Shih Tzu, ele pode desenvolver anticorpos contra o Down, o tipo Down. E aí, numa segunda transfusão, então esses anticorpos eles vão ser formados ao longo de 15 a 20 dias. E se esse Shih Tzu, por exemplo, com uma anemia hemolítica, precisar de uma segunda transfusão e receber o sangue de um doador sem teste de compatibilidade, pode ocorrer uma hemólise. Então, aí a importância do teste, nós vamos também conversar um pouquinho mais lá na frente, de realizar o teste de compatibilidade em todas as transfusões sanguíneas de cães. Apesar de, na maioria das vezes, o cão precisar ser pré-sensibilizado para formar anticorpo contra esses antígenos eritrocitários, o DEA1 ou o Down, existem documentações de cães que possuem anticorpos naturais para DEA1. Tá? Então, nós podemos ter cães que nunca foram sensibilizados. Tem um estudo relativamente recente que demonstra isso em 17% de cães que nunca foram transfundidos e que podem ter anticorpos contra o DEA1. E ele pode ter uma hemólise na primeira transfusão. Então, aqui, é uma tabelinha demonstrando aí os principais tipos sanguíneos. O DEA1 é onde a gente tem uma alta antigenicidade, quer dizer, uma alta frequência e uma possibilidade de formação de anticorpos em grande proporção. E é o grupo sanguíneo, o tipo sanguíneo, em que nós temos maiores documentações de reações transfusionais hemolíticas agudas durante a transfusão e tem um risco de óbito iminente. Já o tipo 3, o tipo 5, o tipo 7, nós podemos ter reações mais tardias, ou uma hemólise tardia ou reação não hemolítica tardia, após 3 a 5 dias em relação à transfusão. A significância clínica do tipo Down, CAI1, CAI2,
ainda é desconhecido, apesar que existem estudos demonstrando a possibilidade de formação de anticorpos anti-DAO em pacientes pré-sensibilizados com doadores DAO positivo que foram transfundidos para receptores DAO negativo. Existe essa possibilidade também de ocorrer uma reação hemolítica. O único tipo sanguíneo que nós conseguimos determinar na rotina, em que temos kits para tipagem em relação ao cão, é o DA1. Essa variação dos tipos sanguíneos são estudadas nas raças e existem aí uma documentação de maior ocorrência do DA1 em algumas raças, são mais comuns, em outras raças são menos comuns. Então, o que seria o doador ideal? O doador ideal é aquele que não tem um antígeno na superfície da hemácia, que não tem um antígeno DA1, que dentro dos grupos sanguíneos é o de maior importância transfusional ainda. Então, ele é negativo para DA1. E aí, essa bolsa de sangue, né, esse sangue, na hora que ser transfundido, não vai sensibilizar um receptor, caso ele seja DA1 negativo. E se ele for positivo, ok, né? Você não está transfundindo nenhum antígeno estranho. Tá? Então, em relação às raças, o que a gente tem de evidência nos estudos? O Labrador e o Golden, ele tem uma incidência alta de DA1 positivo. Então, na nossa rotina, por exemplo, nós temos 80% dos nossos cães são Golden. E o Golden, na hora que nós realizamos a tipagem, até hoje eu não me lembro de um Golden DA1 negativo. Já o Greyhound, que é uma raça símbolo aí dos bancos de sangue americanos, é uma raça muito comum nos Estados Unidos, eles são DA1 negativo, além de ter todos os critérios relacionados ao doador, o peso, o comportamento adequado para um doador de sangue, é uma raça padrão para doação de sangue. E além de tudo, tem um tipo sanguíneo que ajuda na medicina transfusional. Bem-vindo na medicina transfusional, que é o DA1 negativo. Pelos estudos brasileiros, nós temos aí documentações, foi um estudo que a gente desenvolveu na USP, em relação ao pastor alemão. Nesse estudo, nós documentamos 68% da população estudada na época de pastores alemães serem DA1 negativo. Então, das raças que a gente trabalha, pelo menos na nossa rotina aqui em São Paulo, nós temos poucos doadores DA1 negativo. Nós encontramos alguns doadores DA negativo na raça Doberman, Pitbull e Cane Corso, tá? Mas são alguns indivíduos. Porém, existem, a medicina transfusional está crescendo no Brasil todo e em diferentes regiões do Brasil, essa porcentagem pode variar. Então, nós temos colegas em outras regiões em que tem um número até bastante significativo de doador DA1 negativo. Esse é o estudo que nós desenvolvemos na época do meu doutorado na USP. Quem tiver interesse, posso enviar para vocês. Na época, nós estudamos a frequência dos antígenos eritrocitários 1 e 7 em algumas raças. Foram documentadas nas raças Rottweiler, Pastor Alemão, Cocker, SRD e Poodle. Rottweiler também existe uma frequência alta, praticamente 100% de DA1 positivo. Esse é o kit, né, um dos kits disponíveis comercialmente para tipagem sanguínea para cão. Ele é um kit fácil de ser utilizado, pode ser utilizado tanto em laboratório como em banco de sangue, como em clínicas veterinárias, hospitais veterinários, dependendo aí da sua casuística.
Então, o que seria o ideal, né? O ideal seria tipar o receptor e, caso ele seja DEA negativo, transfundir principalmente, né? Se possível, eu sei que o sangue, né, é um recurso escasso, limitado ainda, mas se possível, se você tiver essa possibilidade, transfundir um doador DEA negativo. Nem sempre vai estar disponível no banco de sangue, né, esse doador, dependendo da região que você está atuando. Então, o doador ideal seria, né, uma raça ou um padrão, né, um número maior de indivíduos DEA negativo. Já na nossa rotina, nossa 80% são Goldens, doadores, a maioria é DEA1 positivo, o ideal que seria transfundida apenas para DEA1 positivo. Então, por quê? Porque quando a gente transfunde o sangue de um animal que tem um antígeno na superfície da hemácia, né, o antígeno DEA, ele vai sensibilizar esse receptor com esse antígeno, e esse receptor vai produzir anticorpo ao longo de 15 a 20 dias. Então, numa segunda transfusão, há um risco de uma reação hemolítica, ela é prevenida com teste de compatibilidade. O teste de compatibilidade ele deve ser feito para cães e gatos, independente de se é a primeira ou não a transfusão. Então, o teste de compatibilidade ele é obrigatório desde a primeira transfusão. Existe a possibilidade do cão, sim, ter uma reação hemolítica aguda na primeira transfusão. É uma porcentagem menor da população canina que pode ter anticorpos naturais, mas pode ocorrer. E normalmente é fatal. Então precisa, né, aí eu ressalto aí a importância do teste de compatibilidade desde a primeira transfusão. E como realizamos a triagem do doador canino? Essa triagem ela é determinada segundo critérios literários. O peso é no mínimo 27 quilos, a idade de 1 a 8 anos, o hematócrito mínimo de 40%, vacinação e vermifugação atualizados, negativo para várias doenças, né? Essas doenças elas são determinadas por guidelines e de acordo com a incidência dessas doenças na região em que você trabalha, mas no geral, hemoparasitoses, então Ehrlichia, Lyme, Giro, leishmaniose, brucelose, babésia, anaplasma. Eles podem doar uma bolsa de sangue a cada 3 meses, podem doar um volume de 20 ml por quilo e a tipagem sanguínea DEA1, se possível, ser realizada para a identificação desses doadores DEA1 negativo. Em relação aos tipos sanguíneos em felinos, por incrível que pareça, é mais fácil, porque nós conseguimos realizar a tipagem em todos os doadores receptores felinos. Nós temos kits disponíveis para os 3 tipos sanguíneos, A, B e AB. Então, em relação à imunematologia felina, ela é menos complexa que a canina. Tá? Então, o tipo A, ele possui um haloantígeno denominado de N-glicorilneuramínico na superfície da hemácia. O tipo B possui o haloantígeno denominado de N-acetilneramínico na superfície da hemácia. Então, são características dessas glicoproteínas, glicolipídios nessa superfície dessas hemácias. E o AB possui os 2 antígenos. Então, o N-glicorilneuramínico é chamado de tipo A, o N-acetilneramínico tipo B e o AB possui os 2 antígenos. O gato, ele tem haloanticorpos, ele não precisa ser pré-sensibilizado. Todo gato vai ter anticorpo contra o seu tipo sanguíneo ausente. Então, o gato tipo A tem haloanticorpo anti-B, o gato tipo B tem haloanticorpo anti-A, e o AB
como ele tem os dois antígenos, ele não tem nenhum anticorpo, né? Senão ele destruiria suas próprias hemácias. Não temos o doador universal, né? Em relação ao como nós temos em humanos. Existem também a documentação de um tipo sanguíneo, MIC, fora desse grupo AB, tá? E recentemente foi feito um estudo, vou mostrar para vocês, com a identificação de 5 possíveis novos antígenos eritrocitários na superfície de hemácias felinas fora do grupo AB. Esse é um estudo recente, na verdade um guidelines de referência na medicina transfusional felina, tá? Bem recente, 2021, quem tiver interesse eu posso enviar por e-mail, vou deixar meu e-mail no final da apresentação. Ele está bem completo e bem didático também. Tá? E nesse guidelines, né, ele cita a relação, a documentação desses possíveis antígenos eritrocitários felinos, nesses 5 novos antígenos, e também a possibilidade de ocorrência de anticorpos naturais em relação a eles. O que isso significa? Apesar de eu conseguir realizar a tipagem sanguínea nos felinos, então A, B e AB, né, nós temos kits rápidos, fáceis de ser utilizados, e eu consigo determinar a tipagem, isso não dispensa totalmente o teste de compatibilidade, porque eu posso ter 2 gatos As, né? Então a ocorrência do grupo sanguíneo A ela é muito maior do que do B e o AB na população felina, tá? Então o A é o mais comum nos felinos, e na hora que eu tenho um doador A e um receptor A, a gente tem que fazer o teste de compatibilidade, porque esse meu receptor A ele pode ter anticorpos contra outros antígenos eritrocitários e isso provocar uma hemólise. E aqui eu destaquei justamente isso, né? Esse estudo destacado aqui em amarelo, que está citado nesse guidelines, ele demonstra o quê? Que 7% dos testes de compatibilidades entre gatos A foram incompatíveis. Então, eu posso ter gatos As incompatíveis também. E nós temos observado isso na nossa rotina. Na nossa rotina, nós realizamos a tipagem para felinos e o teste de compatibilidade. E, por ser mais comum o tipo sanguíneo A, obviamente, nós temos muito mais transfusões de A para A. E na hora de realizarmos o teste, ontem mesmo eu tive um caso assim, de uma gatinha que eu atendo com anemia imunomediada, e ela tem aplasia medular, que ela é tipo A, doador A, e as bolsas de sangue estavam incompatíveis. Então, tem a possibilidade, cada vez maior, agora que a gente está intensificando aí esses estudos, estamos aí com mais casos clínicos para documentação, vendo a possibilidade de incompatibilidade também em relação aos gatos do mesmo tipo sanguíneo. Então, nós precisamos aí intensificar, né, esses cuidados pré-transfusionais para que a gente não tenha aí uma complicação durante a transfusão. E pode estar relacionado ao tipo MIC ou a outros antígenos que ainda vão ser documentados e denominados. Os kits de tipagem sanguínea também, assim como no cão, eles são simples, né? Então eles determinam aí o tipo A, né? Então, se reagir aqui no B, será AB, né? Se for em A e B, e apenas no B é o tipo B. O tipo B é o menos comum. Nos bancos de sangue, nós não temos bolsas de sangue B, porque é época,
né? Tem época que nós temos muitos receptores B, muitos que eu digo assim, 3 ou 4. E tem época que nós não temos nenhum. E nós temos pouquíssimos doadores tipo B. A B no nosso banco de sangue nós não temos nenhum, né? Agora, tipo B, nós temos pouquíssimos doadores B. E quando a gente coleta a bolsa do B, a validade de um concentrado de hemácia do tipo B, de felinos, é de 28 dias. Então, essa bolsa vence, tá? Então, como essa bolsa vence, muitas vezes a gente não tem o receptor B, a bolsa do tipo B vence, e aí, quando aparece esse receptor B precisando de transfusão, esse doador B não pode doar, porque ele pode doar apenas a cada 3 meses. Então, quando vocês tiverem um receptor, né, um gato precisando de transfusão, e já no teste de compatibilidade, se você não tiver a possibilidade de fazer a tipagem, já dá incompatível, provavelmente um é A e o outro é B. Né? Então, provavelmente, esse receptor deve ser B. Então, já providencia a tipagem para ver se o receptor é B, para acionar os doadores B o mais rápido possível, os bancos de sangue, para poder auxiliar você aí para encontrar esse doador e essa bolsa de sangue do tipo B. Né? E que atualmente nós precisamos aí, entramos em contato com o tutor desse doador e ele traz para doação de sangue, para a gente também não desperdiçar esse doador, né? Então, não deixar com que esse doador acaba doando a bolsa e não sendo utilizada. Então, em relação aos grupos sanguíneos, como que eles se comportam, né? O tipo A, ele tem anticorpos anti-B, mas em baixo título. São anticorpos fracos. Tá? Então, ele tem o gato que é tipo A, ele tem anti-B na sua circulação, no seu plasma, só que em baixa quantidade. Já o tipo B, ele tem anticorpos anti-A em altas concentrações. Então, são responsáveis pelas causas mais graves de reações hemolíticas. Então, vamos supor que você tenha lá um gatinho, né, um receptor persa, que provavelmente seja B. Né? No persa pode variar 20 a 40% de tipo B. O British Shorthair também é uma raça que pode também ter uma incidência um pouco maior de tipo B. E eu falei para vocês o quê? Que a maior parte dos doadores são As. Então, a chance de você encontrar um gato doador, salvo algumas exceções, provavelmente ele será A. Então, se transfundir sangue A nesse doador B, o B ele tem uma quantidade de anti-A muito maior. Então, a literatura fala o quê? Que 1 ml de um tipo sanguíneo A para um receptor B já é o suficiente para provocar uma hemólise, uma reação hemolítica e levar esse receptor ao óbito. Então, o gato precisa ser, né, realizado o teste de compatibilidade. Se der compatível, provavelmente é A para A, mas se der incompatível, o receptor provavelmente é B. E aí precisa entrar em contato com os bancos de sangue para auxiliá-los a encontrar, né, que ele já tem um cadastro de doadores B, a encontrar a bolsa, providenciar essa bolsa tipo B. E o AB, como eu falei para vocês, eles não apresentam anticorpos naturais, nem anti-A, nem anti-B. Então, se for um sangue total, né, de preferência, se você tiver um receptor AB, a preferência é que ele receba um sangue A, porque o A ele tem uma quantidade menor de anticorpos anti-B. E aí ele não vai reagir, né, contra as hemácias aqui do tipo AB. Lembrar que o tipo AB, né, ele possui o antígeno B na superfície das hemácias. Então, quando você faz um sangue total, nesse plasma do tipo A, ele pode ir, né, uma quantidade pequena de anticorpo, né,
B, mas é em menor quantidade. Então, o AB, né, até mesmo porque nós não vamos ter doador AB, é muito raro, talvez tenha algum banco de sangue que tenha, nós na nossa rotina não temos até hoje um doador AB. Receptores AB até hoje eu vi uns 2 ao longo de 20 anos atuando na área de medicina transfusional, também é raro, mas caso você tenha um receptor AB, ele pode receber transfusão do tipo A tranquilamente. E normalmente na nossa rotina nós trabalhamos com concentrado de hemácia, então a gente remove o plasma. Então o risco é praticamente quase que inexistente nessa transfusão. Então esse esqueminha mostra exatamente isso que eu expliquei agora para vocês. Então nós temos na maior parte da nossa rotina o doador A, então menicum, a incidência alta de A, os nossos SRDs também tem uma prevalência maior de A. Então, o doador A, ele pode doar para o receptor A, o receptor AB. Se você tiver um doador AB, que é raríssimo, só para o AB. E o B, apenas para o B. Tá? É um resuminho aí do esquema da medicina transfusional felina. Em relação aos critérios para doação de sangue felino, a idade adequada é de 1 a 7 anos, o peso mínimo entre 4 a 5 quilos, hematócrito mínimo de 35, o desejável é 40, mas a gente sabe que gatos nem sempre a gente vai ter esse hematócrito tão elevado, e pelo menos 11 de hemoglobina. Um dos fatores que pelo menos limita a doação de sangue em felinos na nossa rotina são os níveis de ureia e creatinina. Na triagem, muitas vezes a gente percebe um doador saudável, aparentemente saudável, mas com níveis de ureia e creatinina um pouco mais elevados, indicando talvez uma doença renal em estágio 1 ou 2. Então, é um impeditivo para a doação de sangue. Vacinação e vermifugação atualizados. Negativos, principalmente para o vírus da leucemia felina, imunodeficiências felinas, micoplasma, mas vem ampliando aí um painel para triagem de doadores felinos também, indicando também Bartonella, dependendo da incidência na sua região. Então, alguns, dependendo da região que você trabalha, se os gatos eles não vivem em apartamentos, mais domiciliados, tem a possibilidade também de Ehrlichia em felinos, outras hemoparasitoses em felinos. Então, existe também os guidelines ampliando esse painel aí na triagem de doadores felinos. E eles podem doar sangue, um volume de 11 a 13 ml por quilo a cada 3 meses. E a tipagem sanguínea é possível ser realizada tanto em doador ou em receptor com muita facilidade, para os 3 tipos sanguíneos. Então, agora, com esse conhecimento básico em relação aos grupos sanguíneos, tanto em cães como em gatos, a gente consegue aí traçar, imaginar, as possibilidades de reações hemolíticas, que é aquela que a gente precisa evitar de qualquer forma. E aí, nós vamos estar com um paciente que vai necessitar aí de algum componente sanguíneo. Então, hoje, com o número de bancos de sangue veterinário que vem se ampliando pelo Brasil todo, os hemocomponentes estão mais acessíveis ao médico veterinário. Esses hemocomponentes eles são obtidos pela centrifugação do sangue, numa centrífuga refrigerada. E os principais hemocomponentes são concentrados de hemácia, plaquetas, plasma fresco congelado, plasma congelado e crioprecipitado. Eu vou falar um pouquinho sobre sangue total. Em relação ao sangue total, poucos bancos de sangue trabalham hoje em dia. Banco de sangue humano não trabalha, banco de sangue veterinário varia um pouco.
Mas é importante o clínico saber a diferença entre um e outro para fazer a indicação, caso seja essa apenas a possibilidade. Então, nós temos o sangue total fresco e o estocado. O sangue total fresco é aquele que preserva todas as propriedades em relação até 6 a 8 horas após a colheita, sem refrigerar numa temperatura de 2 a 6 graus. Então, ele preserva todos os componentes sanguíneos, fatores de coagulação, plaquetas, proteínas, hemácias. Tá? E ele é indicado para hemorragia aguda e coagulopatia. O sangue total fresco, ele caiu em desuso na medicina porque não dá tempo de fazer a triagem com os exames dos doadores. E é o que a gente percebe também na veterinária, né? Então, muitas vezes a gente realiza o PCR das bolsas, dos doadores, e não conseguimos obter esses resultados em menos de 48 horas. Então, fica difícil o banco de sangue trabalhar com sangue total fresco. Então, a triagem do doador, documentando as doenças, é importante, tá? E então, por isso que nós, em bancos de sangue, não utilizamos o sangue total fresco, e também porque o plasma que tem nesse componente, ele acaba sendo excessivo para a maioria das doenças, para a maioria dos pacientes anêmicos. A maioria dos pacientes anêmicos hoje em dia são pacientes normovolêmicos. Então, o sangue total leva a uma sobrecarga circulatória. A partir do momento que você refrigera esse sangue total, ele é chamado de estocado. Então, ele é refrigerado, ele pode ser refrigerado a 2 a 6 graus por 35 dias. Só que a partir do momento que você refrigera esse sangue total, ele perde a função plaquetária. Essa função plaquetária ela vai sendo perdida gradativamente a partir de 24 horas. Perde as atividades dos fatores de coagulação, 8, von Willebrand e fibrinogênio. Então, esse sangue estocado, ele vai poder ser indicado apenas para animais anêmicos e hipovolêmicos, porque tem um plasma. Só que esse plasma é um plasma inativo. Ele só vai proporcionar volume, mas ele não tem mais a funcionabilidade, né, a função, né, essa da plaqueta e dos fatores de coagulação. Então, a função dessas células é perdida nesse plasma estocado. Então, o sangue total estocado é indicado para pacientes anêmicos e hipovolêmicos. É importante saber disso porque nós recebemos ligações do clínico pedindo sangue total. E nós, assim, aceitamos o pedido de sangue total apenas por encomenda. E muitas vezes esse clínico acha que esse sangue total, ele é realmente total. Preserva plaquetas, fatores de coagulação, mas a partir do momento que ele é refrigerado, esses fatores perdem sua função. Então, ele vai ter uma função apenas para proporcionar número de hemácias. Só que tem um risco de reação transfusional de hipersensibilidade maior, porque esse plasma ele é antigênico. Então, ele pode levar à degranulação de mastócitos e levar a reações transfusionais de hipersensibilidade, como angedema, urticária e tudo mais. Então, o sangue total ele é contraindicado para o paciente normovolêmico, que a maioria dos nossos pacientes anêmicos são normovolêmicos. Então, exemplificando um pouco para vocês, que eu acredito que seja a maior parte da rotina. Hemoparasitoses, doença renal crônica, neoplasias, que não sejam ruptura de baço, gatos com FeLV, anemia por FeLV, doente renal, micoplasmose, geralmente são normovolêmicos. Os hipovolêmicos geralmente são relacionados a traumas. Na medicina humana tem muito trauma, né? Até mesmo por conta de acidentes automobilísticos,
Mas na medicina veterinária nós temos o trauma, mas o maior número de pacientes é anêmicos normovolêmicos. Então, a desvantagem do sangue total é o maior risco de reação transfusional e sobrecarga circulatória em pacientes normovolêmicos, principalmente anemias crônicas, anemia hemolítica, nefropatas. Qual que é o volume de sangue total que nós calculamos para esse receptor? Essa é apenas uma sugestão de fórmula, existem várias fórmulas que são discutidas na literatura. Essa é a mais, digamos assim, divulgada e citada nos artigos, que seria o peso do animal, do receptor, vezes 90, no caso do cão é a volemia do cão, 90 ml por quilo. O hematócrito desejado, que normalmente, com a exceção da anemia hemolítica, que nós calculamos o hematócrito menor, em torno de 25%, a gente calcula no estimado numa anemia não regenerativa em torno de 30%, o hematócrito do paciente e o hematócrito do doador ou da bolsa, dependendo aí da sua rotina, se você trabalha com banco de sangue ou se você vai receber aí, né, realizar a transfusão de um doador voluntário. Existe também um cálculo estimado de 20 ml por quilo de sangue total, elevar em 10% o hematócrito. Antes da transfusão, se você for trabalhar com sangue total estocado, refrigerado, é importante deixar em temperatura ambiente por 15 a 20 minutos para evitar uma transfusão de um hemocomponente muito frio e evitar uma hipotermia no seu receptor. Bom, a partir daqui, né, nós vamos falar um pouco sobre hemocomponentes, que é o que nós utilizamos na rotina atualmente. Eu trabalho aqui em São Paulo, então em São Paulo eu acredito, na capital, que tanto os hospitais como 90% dos clínicos já trabalham apenas com hemocomponentes. Realmente, o sucesso transfusional de um paciente anêmico concentrado de hemácia, ele é infinitamente superior com o uso do sangue total, que eu sou da época que trabalhava com sangue total também, então eu tive a experiência de comparar os dois. Tá? Então, o concentrado de hemácia, na hora que nós realizamos o fracionamento do sangue, a gente retira o plasma, né? Então, ele é indicado para anemia normovolêmica, o tempo de estocagem pode variar com o anticoagulante utilizado, com ou sem solução aditiva, isso também você deve conversar com o seu banco de sangue, e vem escrito na etiqueta da bolsa, e o volume a ser transfundido também vai variar de acordo aí com a presença ou não da solução aditiva. Existem estudos demonstrando que, tanto em sangue total como em concentrado de hemácia, que ao longo desse período de estocagem, nós podemos ter lesões atribuídas à degeneração dessas hemácias, que são chamadas de lesões de estocagem. E essas lesões, elas podem levar a mudanças morfológicas, alterações metabólicas, danos oxidativos, com liberação de citocinas, e o número dessas hemácias ao longo da estocagem, nesse concentrado, ela vai diminuindo, e o número de citocinas vão aumentando. Então, existem estudos demonstrando que ao longo do tempo da armazenagem, aumenta essas citocinas liberadas por essas lesões, que a gente chama de lesões de estocagem, né, em decorrência da hemólise dessas hemácias que vão acontecendo gradativamente ao longo do período de estocagem, conforme elas vão ficando mais velhas, né, um período maior de estocagem, elas vão ficando com hemácias mais velhas mesmo, né? E aí, essas hemácias, concentrados de hemácias de período de estocagem maior, eles são contraindicados em pacientes que têm processo inflamatório sistêmico. Então, vamos supor, eu tenho um concentrado de hemácia de 5 dias de estocagem e outro concentrado de hemácia de 21 dias. Se eu tiver um paciente
crítico numa terapia intensiva, que está com já um processo inflamatório sistêmico, se eu tiver a possibilidade de escolher, eu vou dar a preferência de transfundir uma hemácia mais jovem, porque tem menos citocinas nesse concentrado e eu vou agravar menos a transfusão desse paciente, levando, né, aí uma inflamação, né, com menor possibilidade de agravar a inflamação sistêmica desse receptor. Então, existem estudos demonstrando isso, inclusive em cães. Então, por exemplo, numa anemia hemolítica, que é um paciente já inflamado, eu vou dar preferência para hemácias com período de estocagem menor. Já um animal clinicamente bem, com uma hemoparasitose, eu já posso utilizar um concentrado de hemácia com período de estocagem um pouco maior, tá? Então, isso, nós vemos alguns estudos já demonstrando essa importância também em relação às citocinas acumuladas nos hemocomponentes durante o período de estocagem. Então, nós temos concentrados de hemácias armazenados em CPDA1 e em sagmanitol. Qual que é a vantagem deles, né? Então, o CPDA1 é o mais conhecido e comum. A estocagem do concentrado de hemácia de cães é por 21 dias. Um cálculo rápido é 10 ml por quilo para elevar em 10% hematócrito. E ele necessita, segundo a literatura veterinária, de uma diluição de solução fisiológica antes do uso, na proporção de 10 ml de solução fisiológica para cada 40 ml de concentrado de hemácia. Já o CPD sagmanitol, ele tem uma solução aditiva que preserva as hemácias e diminui a possibilidade dessas lesões de estocagem ao longo do período de armazenagem, preservando essas hemácias por um período maior, então elas podem ser estocadas por 30 a 37 dias. A proporção é 15 ml por quilo para elevar em 10% o hematócrito. E não é necessário diluir. Então, diminui o risco de você contaminar esse hemocomponente na tentativa de diluir com solução fisiológica. Então, atualmente, na nossa rotina, nós estamos dando preferência para o concentrado de hemácias com sagmanitol. Em relação aos felinos, para felinos nós usamos uma bolsa de sangue remanufaturada, então a gente tem todo um processo aí para esterilizar e obter essas bolsas de sangue. É um pouco artesanal. E nós temos os concentrados de hemácia e o plasma fresco congelado. O anticoagulante é o CPDA1, né? E o concentrado de hemácia tem uma validade por em torno de 28 dias. O volume de sangue calculado para sangue total e concentrado de hemácia em felinos, a gente pode usar uma fórmula também parecida com o de cão, só que em vez de 90, né, seria 70, correspondente à volemia do felino. Tá? Mas, na maioria das vezes, ou acho que em todas as vezes praticamente, nós conseguimos apenas uma bolsa para gato. Então, o que acontece, né? Uma bolsa, em geral, de 50 ml de sangue total para felino, vai elevar o hematócrito em torno de 5%, isso são dados literários também, e uma de concentrado de hemácia de felino vai elevar em 10% o hematócrito, se for um receptor aí de 5 quilos, tá? Então, vamos supor que a gente tem um gato receptor que está com 10% de hematócrito. Em geral, uma bolsa de sangue vai elevar para 15%, se for de sangue total. Pode chegar aí a 20%, se esse hematócrito do doador foi mais elevado. E com o concentrado de hemácia nós temos um sucesso um pouquinho melhor, né, maior, e elevar em 10%. Então, de 10% vai para 20% com concentrado de hemácia para felinos. Atualmente, a gente utiliza na nossa rotina apenas concentrados de hemácia e não sangue total para felinos também. Em relação ao gatilho transfusional das transfusão de hemácias. Então, nós seguimos o gatilho transfusional sugerido pela literatura. Ele é adaptado da medicina humana,
Hemoglobina abaixo de 7 gramas por decilitro é indicada a transfusão, e de 7 a 9 a discussão e avaliação clínica, se é um paciente cirúrgico, se é um paciente clínico, e acima de 9, essa transfusão geralmente não tem necessidade, é contraindicada. Em pacientes normovolêmicos, né, frequentemente na veterinária a gente faz uma analogia aí com hematócrito, geralmente hematócrito abaixo de 20%, é indicada a transfusão, isso pode variar para cão e gato, né? 20% pode ocorrer até uma discussão clínica se o animal estiver hemodinamicamente estável, mas num contexto geral, abaixo de 15% de hematócrito, o animal normalmente já está com descompensação hemodinâmica da anemia. Então, quais são, além desse valor, né? É difícil a gente, às vezes, passar um valor de hematócrito e hemoglobina para transfundir, a gente tem que analisar todo o contexto clínico do paciente, mas vai depender o quê? Se está com sinais de descompensação hemodinâmica, como que está a frequência e amplitude respiratória desse paciente, frequência cardíaca, os parâmetros vitais, mucosas, pulso, em relação também ao apetite. Normalmente, cães e gatos com anemias mais graves já estão anoréticos. A enfermidade envolvida também nesse paciente também vai ser um critério aí para realização da transfusão. Então, por exemplo, a anemia hemolítica, a gente tenta segurar essa transfusão porque vai hemolizar. Então, em geral, na anemia hemolítica é indicada a transfusão com hemoglobina abaixo de 5, com descompensação hemodinâmica. E o objetivo da transfusão é atingir níveis de 7 a 9 de hemoglobina, em geral 9, tá? Na anemia hemolítica, isso pode variar um pouco, a gente não pode elevar muito essa hemoglobina hematócrito pós-transfusional. Então, em geral, é 8 de hemoglobina, que é em torno de 24% de hematócrito na anemia hemolítica. E quando esse animal está com sinais de descompensação hemodinâmica, o lactato é um parâmetro que ajuda, principalmente nos pacientes internados, que ele normalmente vai sinalizar acima de 2,4 millimol por litro. A velocidade transfusional de administração também é estabelecida pela literatura, então na primeira meia hora em que você pode ter aí uma chance, uma identificação de uma reação hemolítica, e tem, né, segundo os autores, na primeira meia hora, caso ocorra incompatibilidade de tipo sanguíneo, a primeira meia hora já vai dar alguns sinais de reações, como aumento da temperatura, aumento da frequência cardíaca, respiratória. Então, a primeira meia hora é fundamental que seja muito lenta, 0,25 ml por quilo nessa primeira meia hora. Pacientes nefropatas e cardiopatas, 2 a 4 ml por quilo por hora após essa primeira meia hora. E pacientes normovolêmicos pode chegar até 10 ml por quilo por hora. E a transfusão, ela tem que ocorrer em torno de 4 horas. Em até 4 horas, em geral, um concentrado de hemácia, nós realizamos uma transfusão em torno de 3 a 4 horas. Na anemia hemolítica, quanto mais lenta, melhor. Então, a gente também procura realizá-la em 4 horas. Monitorar os parâmetros vitais a cada 15 minutos na primeira meia hora e a cada 30 minutos nas horas subsequentes. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura corpórea, e, se possível também, se esse animal estiver internado, monitorar também débito urinário, a coloração da urina, em relação à possibilidade aí de estar ocorrendo alguma hemólise aguda, que é a reação que a gente mais teme que aconteça, que é a reação transfusional que tem um risco maior de óbito.
Cuidado com bombas de infusão, sempre bombas de infusão é uma polêmica, tanto na medicina humana como na veterinária. Eu tenho a oportunidade muitas vezes de dar essa aula na pós-graduação e que temos alunos que trabalham na medicina humana, biomédicos, e atualmente, apesar de existirem fabricantes que validaram a bomba de infusão também para bolsas de sangue, existem estudos que compararam e avaliaram o grau de hemólise mesmo nessas bombas validadas e viram que pode ocorrer um certo grau de hemólise. Então, atualmente, tanto na medicina como na veterinária, recomenda-se realizar a transfusão sem bomba. Tá? Então, ainda é preconizada a realização da transfusão sem a bomba, apenas com um equipo de transfusão adequado, né? Mas sem utilizar a bomba de infusão. Tá? Mas isso é polêmico, isso diverge um pouco nos estudos. O que eu estou passando para vocês são as recomendações aí das práticas atuais, até de hospitais de referência, que analisaram esses estudos com as bombas também validadas para a realização de transfusão sanguínea. Concentrados de plaquetas, então é um outro hemocomponente bastante utilizado. Nós temos uma incidência alta aí de trombocitopenia imunomediada, pacientes receptores com sangramentos por trombocitopenias graves. Então, a vantagem de você fazer a transfusão de concentrado de plaquetas é que muitos desses pacientes não estão anêmicos, então eles precisam de grande quantidade de plaqueta, e a gente tem a possibilidade de então, não transfundir nem eritrócitos, nem plasma em grande quantidade. Então, diminuímos os efeitos colaterais. Então, essa é um concentrado de plaqueta. Aqui é demonstrado o Swilling, que é um método de validação, de controle de qualidade visual, em que a gente avalia esse turbilhonamento, que indica que as plaquetas estão funcionais. O concentrado de plaqueta ele tem que estar transparente, sem partículas em suspensão, e é um hemocomponente que pode ser facilmente contaminado por bactérias, porque ele é preservado no banco de sangue em temperatura ambiente, ele não é refrigerado. Então, em bancos de sangue, o concentrado de plaqueta ele é mantido num agitador de plaquetas, sob agitação constante. A validade é de 5 dias, a temperatura controlada é com 20 a 24 graus. Existem também câmeras apropriadas para a conservação de concentrado de plaqueta, que já tem um agitador e a câmera de controle de temperatura embutido. Não pode refrigerar e a proporção é um concentrado de plaqueta para cada 10 quilos. O equipo também é com filtro e a transfusão é realizada em torno de 1 hora. Então, em geral, um animal que tem trombocitopenia, qual o critério para transfundir? Nós não utilizamos o critério apenas do número de plaquetas. Então, como que é determinado isso? Então, temos um animal aqui, que tem sangramento por trombocitopenia. Então, se a plaqueta dele estiver abaixo de 50 mil e ele estiver sangrando, nós realizamos a transfusão terapêutica, que é o objetivo de interromper esse sangramento. As plaquetas, quando são transfundidas, a meia-vida média delas é de 24 a 48 horas. Então, a duração delas na circulação sanguínea é muito baixa. Então, a gente não observa um incremento plaquetário pós-transfusional, um aumento do número de plaquetas de forma significativa. Então, só o número de plaquetas não indica transfusão. Então, se eu tiver um animal com 20 mil plaquetas sem sangramento,
não necessita de transfusão de plaquetas. Aí o clínico, né, vai ter que procurar a causa da trombocitopenia e solucionar a causa. Então, a transfusão de plaquetas, ela é indicada de forma terapêutica quando tem menos que 50 mil plaquetas com sangramento. E de forma profilática, naquele paciente clínico que está com menos de 10 mil plaquetas, aí a literatura, tanto humana como veterinária, fala da possibilidade desse paciente clínico, que está bem, com 5 mil, 10 mil plaquetas sem sangramento, ele pode ter um sangramento abrupto. E pode ser num órgão nobre, por exemplo, cérebro, pulmão, e comprometer a vida dele. Então, para esse paciente, é indicada a profilática, mesmo sem sangramento. E para o paciente cirúrgico. Então, é aquele paciente que está trombocitopênico que vai realizar uma cirurgia. Também é indicada a transfusão plaquetária para que não tenha nenhuma intercorrência cirúrgica. E o número desejável para um paciente cirúrgico seria de pelo menos 100 mil plaquetas. Então, abaixo de 100 mil plaquetas para um paciente cirúrgico é indicada a transfusão de plaquetas. Essa transfusão de plaquetas ela deve ser realizada o mais próximo possível da cirurgia, porque a partir do momento que essa plaqueta sai do agitador, ela permanece viável aí por 3 a 4 horas. Então, quanto mais rápido transfundir, melhor. E lembrar que ela não pode ser refrigerada porque perde a função plaquetária. Outro hemocomponente seria o plasma fresco congelado. Ele possui a proteína, albumina, imunoglobulina, os fatores de coagulação. A validade é 1 ano, congelado, menos 18 a menos 20 graus. A indicação do plasma congelado seria para coagulopatias principalmente. A administração é de 10 a 30 ml por quilo. Pode repetir a cada 8 a 12 horas. Normalmente a gente utiliza 10. E a transfusão é em torno de 1 hora, pode se estender por mais tempo. O plasma ele deve ser descongelado em banho-maria antes do uso, com envoltório plástico protegendo a bolsa. É o único componente ainda que a gente utiliza o banho-maria para descongelar. Único não, né? Temos também o crioprecipitado, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, as indicações do plasma seriam coagulopatias hereditárias, para controle de sangramento, profilaxia pré-operatório, a doença de von Willebrand, que o animal pode ter alteração na função plaquetária, coagulopatias adquiridas, como hepatopatias, neoplasias, intoxicações por ticobarínico, acidentes com animais peçonhentos e a coagulação intravascular disseminada na fase de hipocoagulabilidade. O crioprecipitado é um outro hemocomponente que nós utilizamos com relativa frequência. Ele é obtido desse precipitado branco pelo descongelamento lento do plasma fresco congelado. É todo um processo para obtê-lo. Contém altas concentrações do fator 8, von Willebrand fibrinogênio, além dos fatores 9, 11 e 13. É uma unidade para cada 10 kg, a validade é 1 ano, também congelada a menos 18 graus, e é indicado para a doença de von Willebrand, hemofilia A, que é a deficiência do fator 8. São doenças hereditárias cada vez mais comuns na nossa rotina, porque tem aumentado o número de atendimento de raças puras e determinadas raças têm uma ocorrência maior dessas coagulopatias hereditárias, e hipofibrinogenemia, principalmente em pacientes cirúrgicos. Então, é um hemocomponente que a gente utiliza principalmente para essas enfermidades. Finalmente, após aí todo esse processo, nós vamos iniciar a transfusão no paciente e tentar identificar as reações que podem ocorrer. Existem várias, uma classificação ampla de reações transfusionais. Eu vou aqui abordar as principais, mas temos a reação hemolítica aguda por incompatibilidade de grupos sanguíneos, que essa a gente tem que ser evitada com o teste com a tipagem.
Reação não hemolítica febril, que é aquele paciente que tem aumento de temperatura, mas é devido ao anticorpo do paciente contra antígenos leucocitários e plaquetários do doador, citocinas inflamatórias. Temos as alérgicas, que é uma reação imunológica mediada por IgE, que também é relativamente comum no cão, não tem como prevenir com o teste, é uma reação de hipersensibilidade, então vai ser individual e vai ser inerente a cada indivíduo. Reação hemolítica tardia, baixo título de anticorpo adquirido natural, principalmente relacionados aos grupos sanguíneos DA7, que pode provocar aí uma reação mais tardia. E a injúria pulmonar aguda secundária à transfusão, que é uma particularidade em relação ao anticorpo do doador contra leucócitos do paciente. A reação transfusional hemolítica aguda, ela pode acontecer principalmente em receptores DA1 negativo após sensibilização prévia, transfusões, e receptores tipo DAO negativo. Em gatos AB, e lembrar que 98% dos cães não possuem anticorpos naturais para DA1, mas é uma porcentagem pequena, pode ter anticorpos naturais e ter anticorpos contra DA1, ocorrendo uma reação hemolítica na primeira transfusão, incluindo cães. A sensibilização ela ocorre com a produção de anticorpos em torno de 7 a 10 dias após a transfusão. E o teste de compatibilidade é recomendado em todas as transfusões, cães e gatos. Então, as reações transfusionais hemolítica aguda é quando nós temos anticorpos do receptor contra as hemácias do doador, é uma reação imediata, normalmente ocorre no momento ou logo após a transfusão. E dos sinais que nós vamos observar é a elevação da temperatura, a elevação de 1 grau em relação à temperatura basal. Então, normalmente esse paciente está, um exemplo, 38 graus. Se elevar 1 grau a temperatura na primeira meia hora, já temos que acender um sinal de alerta, ficar preocupado. O ideal é que essa transfusão não varie tanto a temperatura, no máximo 0,3, meio grau, e acompanhar os outros sintomas, mas, se possível, interromper essa transfusão, observar o que está ocorrendo, observar os demais parâmetros, a urina, se está evoluindo com taquicardia, taquipneia, bradicardia, e pode evoluir, se progredir, para hemoglobinúria e óbito. Esse é um estudo que avaliou a documentação de haloanticorpos em cães. Foram realizados testes de compatibilidade nesse hospital veterinário. Foram 149 testes de compatibilidade de cães sem transfusão prévia. Fizeram o teste com 3 doadores diferentes. Esses receptores não tinham sinais de autoaglutinação, então não tinham anemia hemolítica, imunomediada. E observaram a ocorrência, desses 149 testes, 25 testes de cães incompatíveis com 1 ou 2 doadores, sem nunca ter sido pré-sensibilizado. Então, demonstra a importância de a realização do teste de compatibilidade em cães desde a primeira transfusão. O teste de compatibilidade ele é dividido em prova maior e prova menor. A prova maior ela tem uma importância transfusional, principalmente na transfusão de hemácias, em que a gente tenta identificar anticorpos do receptor contra as hemácias do doador. E a prova menor, anticorpos do receptor contra o plasma do doador. O teste ele é feito em várias etapas. Quem tiver interesse, eu posso enviar aí as etapas do teste. Ele é uma receita, de bolo. Demora mais ou menos 1 hora para a realização de um teste completo, sendo incubado aí em várias temperaturas, 37, 25, 4 graus. E ele vai detectar os níveis séricos de anticorpos contra os antígenos das hemácias dos eritrócitos.
e não exclui, isso é importante, o risco de reação transfusional totalmente. Indica que naquele momento não tem anticorpo significativo contra as hemácias do receptor. Porém, se tiver níveis muito baixos de anticorpo, na hora que eu inicio a transfusão, pode ocorrer, é uma exceção, de uma reação hemolítica, mesmo com o teste compatível. Por isso que é importante monitorar a transfusão e iniciar a transfusão numa velocidade bem baixa inicialmente, obedecer aquele critério de 0,25 ml por quilo na primeira meia hora, tá? E observar os parâmetros. É raro de acontecer com um teste de compatibilidade. Em felinos, então, mais raro ainda, com teste de tipagem, raríssimo, ou praticamente hoje, em felinos, nula a ocorrência de reação transfusional. O teste de compatibilidade, ele evita o risco de reações transfusionais hemolíticas aguda e pode interferir no caso de autoaglutinação. Tá? Então, animais com anemia hemolítica possam ter interferência no teste e me acusar um teste incompatível, mas é por interferência aí da aglutinação desse paciente, desse receptor que está autoaglutinando. Então, esse é uma demonstração de um teste incompatível macroscopicamente em cão, né? E aqui, né, nesse meu tubo que não tem aglutinação, não tem grumos, é um teste compatível macroscopicamente. Nós avaliamos também o microscópico, então nesse aparentemente tubo compatível no macro, a gente pega uma gota e avalia a incompatibilidade no micro, que também tem que estar compatível no micro, as hemácias separadas, elas não podem estar aglutinadas. Existe também um kit imunocromatográfico que para teste de compatibilidade, disponível comercialmente. A vantagem dele é em que essa autoaglutinação é minimizada com a realização desse kit. Então, o teste padrão convencional que a gente utiliza com a lavagem das hemácias, tudo que é esse teste padrão, né, de aglutinação, que avalia a aglutinação, muitas vezes na anemia hemolítica, a gente não consegue determinar se é realmente uma incompatibilidade ou se aquela aglutinação é porque o receptor está aglutinando. E já o teste com kit imunocromatográfico, ele pode minimizar essa interferência e eu conseguir determinar uma bolsa compatível sem essa interferência da autoaglutinação. Porém, se o animal tiver ictérico, com plasma muito hemolizado, eu posso ter interferência na interpretação desse teste de compatibilidade pelo kit. Tá? E ainda a gente precisa de estudos comparando um com o outro, né? A literatura, ela frisa, né? Esse é um artigo de 2019, mostrando que ainda faltam estudos para comparar o imunocromatográfico com o teste convencional, para ver todas as vantagens e desvantagens de um em relação ao outro. Pensando aí nas reações transfusionais, a hemolítica aguda é aquela que a gente tem que prevenir de qualquer forma, mas ao longo da transfusão a gente pode ter reações alérgicas ou de hipersensibilidade, que no cão é uma ocorrência até que relativamente comum, principalmente em transfusão de plaquetas e plasma ou de sangue total. Então eu vou observar o quê? Um angioedema, principalmente periocular e perilabial, tá? São reações de degranulação de mastócitos, pode ocorrer em qualquer momento da transfusão, mas em geral na primeira hora, 2 horas de transfusão, mas a gente tem animais que ocorrem ao término da transfusão. Pode iniciar com prurido local, principalmente na venopunção, e esse animal, antes de evoluir para esse angioedema, ele começa com prurido corpóreo,
né, um incômodo durante a transfusão, e se não for interrompida, pode evoluir para o óbito com um choque anafilático, hipotensão, e essas reações elas são tratadas com a administração de cortisona. Então, tanto cortisona como antihistamínicos, a gente consegue controlar essas reações e caso elas ocorram, dificilmente, né, eu, graças a Deus, até hoje não tive um caso de óbito por reação de hipersensibilidade, porque a gente interrompe a transfusão e medica esse paciente com cortisona e antihistamínico. Então, a prevenção em relação às reações transfusionais seria basicamente o teste e a tipagem sanguínea para prevenir a reação hemolítica. Não existem medicações que previnem a reação hemolítica, uma incompatibilidade de tipo sanguíneo, nem doses altas de cortisona. E a reação de hipersensibilidade e inflamatória, elas podem ser prevenidas com a aplicação prévia de difenidramina e dexametasona 15 minutos antes da transfusão. Isso não é um consenso, não é determinado essa aplicação prévia por guidelines, mas em transfusão de plaqueta e plasma a gente vê uma ocorrência em pelo menos 50%, a gente acaba indicando a aplicação prévia, né? Em transfusão de hemácias, a gente também pode aplicar antihistamínico e dexametasona, mas tem que ser avaliado caso a caso, para ver se não tem contraindicação de corticoide naquele momento, um paciente renal, para prevenir a reação de hipersensibilidade. Lembrar que não previne a reação hemolítica. A reação hemolítica, a prevenção é o teste de compatibilidade e ou tipagem sanguínea também, tá? Então, a aplicação prévia de difenidramínicos, de antihistamínico, de dexametasona, ela não é padronizada, vai variar de critérios, né, de cada caso individualmente, você clínico que vai aí avaliar esse paciente, se ele já teve ocorrência ou não de reações, se é um paciente que tem a documentação aí de ter processos alérgicos com frequência, e avaliar caso a caso para ver se justifica uma terapia prévia ou não, para evitar a reação, né, de hipersensibilidade, que infelizmente são reações que nos faz também interromper a transfusão, pode levar à hipotensão. Então, existem alguns casos que realmente esses pacientes se beneficiam. É só tomar cuidado aí, avaliando aí as comorbidades que esse paciente possui para ver se não tem contraindicação de utilização desses fármacos. A monitoração, então, envolve o quê? A identificação do doador hemocomponente, que devem estar presentes aí no relatório transfusional, a monitoração dos parâmetros vitais, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, mucosas, padrão respiratório, deixar documentado o volume infundido, tempo de transfusão, as pré-medicações, se forem aplicadas, e a documentação em detalhes de ocorrência ou não de reações transfusionais. Então, em relação às considerações finais, hoje em dia nós temos uma baixa ocorrência de complicações em transfusão, nós temos muito mais casos bem-sucedidos com transfusões do que menos sucedidos, mas envolve aí um critério e uma rigorosidade desde a seleção adequada dos doadores, com triagem para as doenças infecciosas, o conhecimento básico da imunohematologia, dos tipos sanguíneos em cães e gatos, teste de compatibilidade em todas as transfusões e, se possível, realizar a tipagem sanguínea nas transfusões de cães e gatos de hemácias também. Indicação apropriada dos hemocomponentes, se puder dar preferência para o uso do hemocomponente, você vai ter uma ocorrência menor de reações, principalmente a de hipersensibilidade. E o reconhecimento precoce das reações transfusionais para serem interrompidas e tratadas conforme aí a necessidade. Eu agradeço a atenção de vocês
Estou disponível para eventuais dúvidas e esclarecimentos. O meu e-mail é simone@hemovete.com.br. Muito obrigada e tenha um ótimo congresso.